Olá, eu sou Cleonaide, sou psicóloga, filósofa e o tema que eu vou abordar hoje é abuso infantil. É um tema difícil, é um tema doloroso, mas é também algo de extrema importância para todos nós. Por que devemos então refletir sobre o abuso infantil? Porque o abuso infantil, ela causa impacto significativo na vida de uma criança. Impacto esse que pode interferir na sua saúde física e mental, não só da criança, como também do adolescente. Esta marca, ela pode persistir por toda a vida. Então, quanto maior é a sinalização a respeito do abuso, mas nós vamos ficar atentos aos sintomas e às possibilidades para evitá-lo. Nós sabemos que estamos vivendo uma fase muito difícil de pandemia, de isolamento social. Então, isso pode proporcionar um aumento nos casos de abuso, como também a diminuição no número de denúncias. Então, quem são as vítimas dos abusos? Há um tempo atrás, se acreditava que só as meninas corriam risco de viver o abuso, mas na realidade não é assim. Tanto meninas como meninos vivenciam essa terrível possibilidade de agressão. É claro que 85% das crianças que são abusadas, elas são do sexo feminino. Agora, quem são os agressores, né? Quem são as pessoas que, na maioria das vezes, cometem esse abuso? São os pais, né? O pai, a mãe, os avós, os tios, aquele amigo da família que a gente acaba tendo muita consideração, pessoas íntimas do convívio da criança. E aí talvez você me ouvindo diga assim, mas isso não tem condição de acontecer comigo, porque eu conheço todos os meus familiares, isso não poderia acontecer. Então, o que eu estou trazendo para você não é para que a partir de agora você passe a achar que cada pessoa da família é uma possibilidade daquela pessoa da sua família agredir uma criança. Mas o que eu estou trazendo é uma oportunidade de você entender ainda mais a sua responsabilidade na vigilância, na observação e de se estar cada vez mais conectado com esse tema. Então, assim, por que devemos falar deste assunto? Devemos falar porque a criança, ela transita no meio familiar, ela transita na escola. Se você faz parte de algum grupo religioso, a criança também transita nesses lugares. Então, todos nós precisamos nos unir para cada vez mais ajudar na diminuição do abuso infantil. É claro que algumas coisas eu quero oferecer agora para você como possibilidade de avaliação, de observação, porque todas as vezes que uma criança ela é violentada ou ela inicia um processo em que ela sofre abuso, essa criança ela é ameaçada pelo seu agressor. Muitas vezes ela não tem entendimento do que está acontecendo com ela, embora entenda que tem alguma coisa errada, mas a criança em si, ela não tem condição de se proteger sozinha. É por isso que nós adultos precisamos estar atentos a cuidar de cada criança e de cada pré-adolescente que são vulneráveis. Então, assim, elas temem tantas vezes quando passam por essa situação de contar a um familiar, contar a alguém e a pessoa não acreditar nela. Então, quais são os sinais que você precisa ficar ainda mais atento em relação a essa questão? Se a criança começou a apresentar um quadro de muita tristeza, de isolamento, se ela já tinha passado pela fase de não mais urinar na cama e ela volta a molhar a cama novamente, então é uma sinalização de que você precisa investigar
quais são os fatores que têm afetado o emocional dessa criança. Há um perfil agressivo, quando a criança não apresentava, também precisa ser investigado. Dificuldade com a alimentação. Se a criança comia bem, ela não manifestava nenhum problema nessa área, ela passa a não ter a fome, não ter disposição para se alimentar como antes, você precisa ligar um sinal de alerta e observar ainda mais essa criança. Então, assim, o medo exagerado do adulto, do sexo oposto, ou até mesmo quando não é do sexo oposto, mas é adulto, e quando esse adulto se aproxima, ela demonstra muito medo, rejeição, chora, tenta se esconder, é preciso também observar. Os tiques, né, as manias que a criança possa adotar, ou pré-adolescente, né, no sentido de estar o tempo todo lavando as mãos, de estar o tempo todo tomando banho. Você tem que estar ligado ao comportamento dessa criança como um todo. E um dos canais é a escola. Então, se essa criança ela não está mais gostando de ir para a escola, ela chora muito para ir para a escola, é preciso saber o que está acontecendo com ela que tem levado a não desejar estar no meio dos seus colegas. A irritação excessiva, a pontuação, por exemplo, da automutilação, ela pode ter por trás uma pendência na área de abuso. Todas as lesões no corpo de uma criança precisam ser investigadas pelos pais e pelo cuidador. Queixa de dores. Se aquela criança ela passou a demonstrar um interesse maior, né, mais aflorado em relação à sexualidade, você precisa ficar atenta também. A questão da timidez exagerada. Crianças que fogem de casa também precisa ser observado. Uma crise de ansiedade que leva o tempo todo a chorar e a perder o controle. Voltar a gaguejar quando não apresentava um quadro tão intenso. É preciso estar atento. E aí você me pergunta, mas o que é que eu posso fazer além de observar? A primeira coisa que eu quero pontuar para você é que é necessário oferecer um tempo, uma escuta sensível o tempo todo à criança. A criança ela precisa ser ouvida, é preciso ter um tempo de qualidade para que você ouça as suas histórias. Observe também a oportunidade de dizer para ela que em toda e qualquer situação ela vai poder contar com você. Então, reafirmar o tempo todo que você é uma pessoa de confiança e que qualquer coisa que acontecer com ela deve conversar com você para que ela possa entender que ela tem um protetor, ela tem alguém que cuida dela. Supervisionar também, porque cada vez mais cedo as crianças estão utilizando o celular. Então, é preciso estar atento em acompanhar o que essa criança está sendo exposta, para que cada vez mais essa criança possa ser assistida, cuidada e protegida. Nós temos assim também muitos livros, muito recurso didático que pode ajudar você, mãe, vó, cuidador, a utilizar esse recurso didático para contar histórias para ela sobre o abuso, ou indicar lugares onde elas não devem ser tocadas e que, caso ela venha a ser, ela deve imediatamente contar para você. Nós sabemos que existe a cultura do silêncio. A criança, porque não sabe se expressar direito e teme, e o adolescente, na maioria das vezes, também apresenta um quadro difícil de abrir e contar o que está acontecendo. Principalmente por saber que essas pessoas têm um nível afetivo dentro da família. Não é incomum que quando um pré-adolescente, um adolescente conta para a mãe que está sofrendo carícias, né, abuso da figura paterna, não é incomum que esta mãe conduza essa criança para passar a ser cuidada pela avó, pela tia, pela madrinha, descaracterizando assim aquilo que ela entende como verdade, mas que
por causa de N fatores, não deseja assumir o controle da sua história com este abusador. Então, superar o mito de uma família perfeita. Se você entende que a sua família é perfeita e que nenhum perigo você corre, você está correndo ainda mais perigo. Porque não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Mas essa família, ela pode ser o tempo todo aperfeiçoada. O tempo todo, esta família precisa buscar um ponto de equilíbrio, onde todos que estão em volta daquela criança precisa ser aquele anjo que protege. Então, não é apenas o pai, não é apenas a mãe, não são os avós, os tios, mas toda a sociedade, todos nós precisamos estar com o olhar atento para cuidar das nossas crianças. Então, que esse assunto, que é tão importante, seja encaminhado para outras pessoas, para que possamos fazer uma rede de solidariedade e também de encaminhamento para um processo de justiça. Então, um grande abraço para você. Até mais.